Eu poderia começar esse vídeo falando que confiança vem do amor próprio e que você precisa primeiro amar a si mesma para que eventualmente venha a ser uma pessoa confiante, segura de si e que não é afetada pela opinião alheia. E eu não estaria errada, afinal essa é a base de tudo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje eu irei te mostrar alguns truques do seu corpo e cérebro que vão te fazer mais confiante. Aplique essa técnica com o seu amor próprio e você terá uma arma poderosa nas mãos. Se te falta o primeiro passo, se inscreve aí embaixo que em breve eu farei um vídeo de como desenvolver e aprender a amar a si mesma. Sejam muito bem-vindos ao meu segundo capítulo da minha nova série de vídeos de self-improvement. No último vídeo eu não lembrava como era essa palavra em português, e agora eu lembrei, é autodesenvolvimento ou desenvolvimento pessoal. Então vamos começar. E o segredo de ser uma pessoa confiante está em como você se apresenta, como você age, como você fala. E depois de vários estudos em linguagem corporal, neurociência, eu juntei pra vocês aqui vários dos conhecimentos que eu adquiri ao longo do tempo. Inclusive, eu até fiz na prática, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida e inconformada que eu era tímida porque eu não gostava de ter essa personalidade. Então hoje eu vim trazer aqui pra vocês alguns segredos maravilhosos que podem te ajudar, me ajudaram a se tornar uma pessoa mais confiante. Muitas pessoas têm uma baixa autoestima, então isso faz com que elas sejam uma pessoa insegura, muitas vezes porque você tem medo de ser julgado ou alguma coisa do tipo. E aí tá um segredo muito grande. Eu quero que você lembre a última vez que você viu alguém passando vergonha. Provavelmente você não se lembra. Isso é porque as pessoas estão muito mais preocupadas com si mesmas do que com o que o outro tá fazendo. Isso é uma característica egoísta que a gente tem dentro de nós. Então, se você tem vergonha da sua personalidade, de ser quem você é, se você acha que você tá passando vergonha o tempo todo, cara, ninguém se importa tanto assim com você. Você não é tão importante assim, mas no bom sentido da frase, é claro. O jeito que você lida com as coisas importa muito mais do que a situação em si, basicamente. Geralmente, pessoas que têm características de serem líderes, elas ocupam mais espaço. Então, o simples fato de você sentar assim vai te mostrar ser uma pessoa mais confiante. Não necessariamente você precisa sentar, tipo assim, com a perna arreganhada e com os braços abertos e atrapalhando as outras pessoas, mas você estar confortável automaticamente vai fazer com que o seu corpo ocupe um lugar maior no espaço. Ocupando um grande espaço, você não tem medo de ser visto pelas outras pessoas. Então, se você entra num ambiente, você vê que você não vai ficar muito confortável ali ao redor das pessoas. Se você for igual eu, que sou tímida, você pode enganar seu cérebro, ocupar um maior espaço, tira seu cabelo da frente. Mostrar a maior distância da sua orelha ao seu ombro é uma das características que vão te deixar mais confiante. Deixe seu peito estufado, aberto, isso vai mostrar pro seu cérebro que você tá confortável ali naquele lugar e naquela situação. Mesmo que ao entrar você não realmente esteja ainda confortável com aquele lugar e aquela situação. Outra característica que vai te ajudar é gesticular com as mãos. As nossas mãos são como se fossem um marca-texto para nossas palavras. Então, quando você estiver conversando, gesticule com as mãos. Isso vai te mostrar ser uma pessoa muito mais comunicativa. Um ótimo gesto de fazer com as mãos enquanto você fala é entrelaçar seus dedos assim, ó, encostar as pontas deles. Não ficar batendo assim, senão você vai parecer que tá bolando um plano maligno e isso é estranho. E aproveitar das suas mãos para parecer ser uma pessoa mais carismática e confiante e usar desse gesto aqui pro seu favor. Uma das coisas muito importantes que fecham a sua comunicação não verbal é você cruzar os braços. Quando você tá conversando com alguém em algum ambiente, ou até mesmo se você tá lá quieto na sua, o fato de você cruzar os braços te fecha para as pessoas e inconscientemente as pessoas talvez vão pensar, essa pessoa não quer ser incomodada, não vou lá falar com ela só pelo simples fato de você estar assim. E se você tá numa conversa em grupo, isso aqui também pode soar meio rude, até conscientemente, mas geralmente o nosso inconsciente já percebe esse gesto nas outras pessoas, de como se você não estivesse aceitando muito bem e lidando muito bem com a situação, provavelmente que você não queria estar ali. Mesmo que isso não seja verdade, porque às vezes você senta assim por ser confortável. Então você pode usar um truque que é muito bom e que vai te poupar de cruzar os braços sem querer às vezes, que é segurar uma caneta, segurar um caderno, segurar alguma coisa na sua mão. E quando você for fechar o braço, você lembra, tô segurando isso, não vou fechar, vou ficar aqui com os meus braços abertos, confortável numa outra posição, para que isso não feche a sua postura corporal. Outro segredo da sua postura corporal é que quando você tá com o peito aberto e estufado, suas cordas vocais elas ficam mais livres para você falar. Com isso, a sua voz sai mais clara, sua voz não fica trêmula
porque quando você tá assim, a sua voz fica muito estranha. Você percebe a diferença na tonalidade da voz das pessoas. E a voz e o jeito como você fala tem uma grande influência na sua confiança. Deixe as suas cordas vocais livres para que sua voz saia naturalmente, um pouco alta, não precisa gritar, mas também não falando muito baixo, porque isso também pode mostrar um sinal de insegurança. Com um tom de voz um pouco grave, mas não tanto, porque isso passa segurança para as outras pessoas. E isso é até lógico, porque quando a gente vai conversar com um cachorro, com criança, a gente diminui o nosso pitch e começa a falar mais fininho com eles. E se você conversa de um jeito muito fino com um adulto, pode levar com que você seja considerado uma pessoa inferior, mesmo que inconscientemente pelas outras pessoas também, que não merece, não exige tanto respeito, então isso pode arruinar tudo. Então converse normal, assim, com a voz um pouco mais grave, porque isso passa credibilidade em qualquer coisa que você esteja falando. Eu tenho um ótimo exemplo disso. Teve uma vez na escola que eu precisava apresentar um trabalho, e eu falei pra vocês que eu sempre fui muito tímida, mas eu não gostava disso. Então eu gostava de falar em público, me apresentar em público, porque isso desafiava a minha timidez, que eu queria tanto mudar em mim. Então teve uma vez que eu ia apresentar um trabalho com uma amiga, a gente tava em dupla, e a gente precisava apresentar pra sala inteira. A professora era super chata e brava, então a gente tinha que tomar cuidado com cada palavra que a gente falasse. Depois de estudar tanto, não entender a matéria nenhuma, mas conseguir decorar minha fala, eu falei, eu vou subir lá e eu vou fingir que eu sei tudo que eu estou falando. E eu vou chegar lá e eu vou arrebentar nesse trabalho. Tava lá e a minha dupla era uma das melhores meninas da sala que apresentavam um trabalho. Ela não tinha vergonha nenhuma, ela era super inteligente. Ela sempre entendia a matéria pra poder explicar na hora dos trabalhos. E eu lá, assim, só com a minha fala decorada e ponto. Eu não sabia nada naquela época sobre linguagem corporal, nem nada do tipo, nada do que eu tô falando aqui eu sabia naquela época. Mas eu falei, eu vou fingir. Nessa de eu vou fingir, o meu cérebro automaticamente falou, sei de tudo que eu tô fazendo. Minha amiga tava lá apresentando e chegou a minha vez de falar, e eu fui falando tudo que eu sabia. Eu decorei a minha fala de cabo a rabo e eu não sabia nada além daquilo. Então se a professora perguntasse alguma coisa, eu tava lascada. Eu fui falando, gesticulando com a mão, com a postura aberta, os ombros assim, peito pra fora, olhando nos olhos de todo mundo. E vocês não vão acreditar o que aconteceu. Ela era a professora mais chata de todas, como eu tinha falado pra vocês. E essa foi a única vez que eu vi ela elogiando alguém apresentando um trabalho na sala. Ela falou que eu falei super bem. Então, assim, eu fingi muito bem naquela hora, porque eu fui lá fingindo que eu sabia o que eu tava falando, mesmo que eu não soubesse nada. Pra vocês terem uma noção do quão poderosa é a nossa linguagem não verbal, que é o que a gente faz com o nosso corpo. Qual é a mensagem que a gente tá passando pra outra pessoa não verbal. Uma outra coisa que passa confiança, que mostra que você é uma pessoa confiante do que você tá falando, além de usar aquele tom de voz, é falando pausadamente. Você não precisa conversar rapidão. Quando você for conversar, falar com alguma pessoa, um grupo de pessoas especialmente, fale como se você tivesse todo o tempo do mundo, sem correr, sem pressa, dando pausas. Você não precisa pausar a frase no final dela, porque vai parecer que você terminou de falar e as pessoas vão te interromper. Por exemplo, você pode falar, eu tenho uma coisa muito importante pra dizer. E você começa a dizer o que você tem de muito importante pra falar. Outra situação, quando você for interrompido numa conversa em grupo, não para de falar só porque alguém te interrompeu. Aumenta um pouco o tom da sua voz e termina a sua frase. Se você parar por um segundo, ninguém vai te ouvir mais, as pessoas já estão dando atenção pra segunda pessoa, a terceira pessoa que começou a falar em cima de você. Uma última coisa que eu gostaria de falar aqui, que pessoas confiantes, elas falam com calma e com gestos calmos. Se você vê uma pessoa toda nervosa, você já vê de cara que a pessoa é insegura. Se ela fica, tipo, fazendo movimentos muito bruscos, assim, tipo, não sei o que fazer, fica olhando pra todo lado, ou não olha pros lados de maneira alguma, todos os gestos que são feitos de maneira bruta vão ser considerados como se você fosse uma pessoa insegura. E exigindo respeito, mostrando a sua postura corporal, mesmo que você não ainda seja 100% confiante dentro de você, lá no seu cérebro. Porque, na verdade, o que passa dentro do seu cérebro ninguém vai saber. Ninguém sabe se você é uma pessoa muito tímida, assim como eu era naquele dia que eu apresentei meu trabalho. Ninguém sabia que eu tava morrendo de medo, que eu não sabia a matéria. Eu me expressei ali como se eu soubesse tudo, e foi assim que as pessoas acreditaram em mim. Outra coisa muito importante é lidar com as suas falhas. Se você vai falar alguma coisa e de repente você começa a embaralhar tudo no seu cérebro e sai a frase toda errada. O jeito com que você vai lidar com aquela situação, eu me embaralhei um pouco pra falar, mas é basicamente o seguinte. As pessoas irão julgar como você lidou com a situação do que com a situação em si.
Então não é o fato de você ter gaguejado, é o fato de como você lidou com a situação. Ao invés de ficar todo envergonhado, você começa a rir de você mesmo e fala, opa, desculpa, continua falando normalmente. Isso em qualquer situação. Se você tropeçar na rua, ri ali de você mesmo e fala, cara, isso acontece, faz tipo assim, e sai andando com a maior cara de pau que você tiver dentro de você. Mostre que você não é inferior às suas falhas e que isso acontece com todo mundo. Até porque é o que eu falei no começo do vídeo, ninguém lembra quando você passa uma vergonha. Então aquilo vai acontecer no momento, vai ficar na sua cabeça? Vai. Mas não vai ficar na cabeça das outras pessoas, então você não precisa ter medo do que elas vão pensar de você. Com o passar do tempo e adquirindo esses hábitos na sua vida, assim você vai se tornar uma pessoa confiante. Vai demorar muito tempo? Vai, porque tudo leva tempo. E leva esforço, e leva estudo. Então anota essas coisas se você quiser. E sempre que você esquecer de alguma das coisas que eu falei aqui, volta lá no seu bloco de notas, onde quer que você tenha anotado, e lê tudo de novo, relembra, volta aqui no vídeo e assiste de novo. Vou colocar a fonte de várias das coisas que eu falei aqui na descrição pra vocês. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer que eu fale sobre algum assunto do tipo. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.